Olá, o projeto de pesquisa, caracterização e análise da literatura tocantinense traz mais um vídeo a respeito dos livros que estão sendo estudados para compor os resultados da pesquisa. E desta vez iremos abordar uma reflexão sobre o livro Desabrochando em Versos. É um livro inovador, um livro que traz uma nova proposta de publicação, porque é um livro que traz uma escrita de poemas dentro de uma categoria denominada Espina. E para explicar o que é essa categoria, o que é essa modalidade, iremos apresentar detalhes dessa obra. Mas antes disso, queremos agradecer a você que está assistindo novamente mais um vídeo do canal Literatura Tocantinense e convidamos para que você permaneça conosco, clique para curtir os nossos vídeos e também compartilhe todos eles, a fim de que ele possa alcançar mais leitores, mais estudantes, mais pesquisadores da literatura tocantinense. Então, nós vamos conversar, centrado a nossa reflexão de hoje, na perspectiva de que o projeto Caracterização e Análise da Literatura Tocantinense é um projeto que faz alinhamento com o Grupo de Estudos e Pesquisas da Literatura Tocantinense. É um grupo que está cadastrado no CNPq, está institucionalizado na Unitins e tem por líderes eu, professor Rubens Martins, sou pesquisador, sou professor na Unitins, e a professora Eliane Cristina Testa, que é professora da Universidade Federal do Norte do Tocantins, a UFNT. E se você quiser conhecer o nosso grupo de estudos, o endereço dele está nesse link abaixo aí do slide, no rodapé do slide. Fique à vontade, então, para conhecer o nosso grupo de estudos e pesquisas. Então, especificamente, para falar do livro Desabrochando em Versos, compete primeiramente a gente fazer uma abordagem sobre a maneira como ele está construído, o modo como ele se apresenta. É um livro composto por poemas, porém estes poemas não estão na categoria dos versos que a gente comumente conhece, como, por exemplo, o soneto. É um livro que foi produzido a partir da elaboração de espinas, porém, dentro de uma configuração própria. O espina tem, então, uma configuração peculiar e gostaria de falar delas para que a gente possa, então, ler um dos textos deste livro, que é recente, é de 2021, de autoria da Simone Elias, que é uma professora da educação básica no Tocantins. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer assim, que o formato do poema Espina é, na verdade, um poema que é composto de apenas 2 estrofes. Cada uma dessas estrofes tem 3 versos, e estes versos, o primeiro verso da primeira estrofe, ele tem apenas 3 palavras. Então, a primeira palavra do primeiro verso tem apenas 3 sílabas. E, especificamente, deve haver apenas 3 sílabas. Então, a primeira estrofe, ela inicia com uma palavra trissílaba e é composta por 3 palavras. A segunda e a terceira estrofe também tem apenas 3 palavras. Quando a gente vai para a quarta estrofe, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava, elas têm, esses versos têm cada um deles 5 palavras. Então, essa é a composição do poema Espina, que traz uma inovação neste livro da Simone Elias. Então, para exemplificar, a estrutura desse layout deste livro é dessa maneira. A gente tem aqui 2 modos de sequência dessa escrita do Espina. Há um modo opcional, que está nessa segunda sequência,
Porém, o mais utilizado é o primeiro modo, que é o que está na primeira sequência. Então, na verdade, funciona assim. O primeiro modo, primeira sequência, é um poema que tem apenas 2 estrofes. A primeira estrofe tem 3 versos e a segunda estrofe tem 5 versos. E aí funciona da seguinte maneira: a última palavra da primeira estrofe, ou seja, do terceiro verso, vai rimar com a última palavra do sexto verso e também com a última palavra do oitavo verso. As rimas, então, acontecem no terceiro verso, no sexto e no oitavo. E destaco que a primeira estrofe tem apenas 3 versos, sendo cada um deles com apenas 3 palavras. E a primeira palavra, ou a palavra do primeiro verso, obrigatoriamente precisa ter 3 sílabas. Então, esta é a estrutura do poema Espina. Então, na prática, como é que fica isso? Vejamos aqui um poema Espina, que está denominado Atração Diária. Olha só, eu vou fazer a leitura para a gente observar e depois eu volto a explicar essa composição. É um poema que está no livro publicado em 2021, do Desabrochando em Versos, na página 45. Festejam ao entardecer, na madrugada silenciam, fofoca anunciando a alvorada. Assim se apresentam os festivos periquitos nos eucaliptos da praça, patuscada diária com hora marcada, vêm, vão, saúdam os caminhantes, coreografam em balé, fazendo revoada. A gente observa, então, que a primeira palavra do primeiro verso tem 3 sílabas. Então, já cumprimos das regras para a composição do Espina. A gente observa, então, que neste primeiro verso há 3 palavras. O segundo verso também tem 3. O terceiro verso também tem 3 palavras. Aí, a última palavra do terceiro verso é onde vai ficar a categorização das rimas. Então, a última palavra é alvorada. Agora, a gente vai observar o sexto verso e o oitavo verso. Se eles rimarem com a palavra alvorada, significa que o poema está escrito dentro do padrão Espina. Vejamos então. O quarto verso tem 5 palavras, o quinto também tem 5, o sexto também tem 5. Aí, o ponto de destaque é a alvorada, lá do terceiro verso, faz rima com a última palavra do sexto verso, que é marcada. O sétimo verso e o oitavo verso. O final do oitavo verso faz rima com o sexto e com o terceiro. Então, a gente tem alvorada, marcada e revoada. O verso, então, o poema, então, cumpre a estrutura do Espina. Então, aqui, a autora Simone Elias traz para a gente uma espina construída a partir de sua observação de pássaros que ficam em uma árvore e que todo dia esse vai e vem, todo dia cedo eles acordam, fazem a sua algazarra, fazem a sua revoada, gritam muito, vão para os demais locais durante o dia, e no finalzinho da tarde eles chegam novamente. E assim esse processo se repete. Os periquitos estão lá, sempre lá na praça, nos eucaliptos da praça, fazendo a sua revoada, cantando e talvez trazendo um pouco de ânimo para os caminhantes, porque ali os escutam e ali ficam admirando estes pássaros. É nessa estrutura, então, que se apresenta o Espina. Daí eu convido você a conhecer o livro Desabrochando o Verso, da escritora Simone Elias. É um livro importante, porque traz essa nova roupagem, essa nova configuração
da escrita de poemas dentro dessa categoria chamada Espina. Então, agradeço a você porque pôde acompanhar este vídeo, divulgue-o para seus colegas, seus conhecidos, professores e estudantes, a fim de que ele alcance um público maior. E esta é, então, a nossa atividade do grupo de estudo que está envolvido na caracterização e análise da literatura tocantinense. Mais uma vez, obrigado por estar conosco, acompanhando as informações do nosso grupo de estudo, da nossa pesquisa sobre a literatura tocantinense.